Estão me vendo aí, pessoal? Opa, Adrian, Érica, pessoal, muito boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar agora mais uma Masterclass que a gente vai fazer um conjunto aqui, uma sequência de 3 aulas que são independentes, são 3 aulas que são independentes e interdependentes, e juntas elas vão formar uma jornada. Então, a gente vai falar de 3 aulas específicas, 3 Masterclass, que juntas vão constituir uma jornada. Quero saber se está tudo certo com todo mundo. Estou vendo o Marcos aqui também, o Rafael. Opa, Legiane. Vão colaborando aí. Se vocês puderem colocar aí no chat, pessoal, coloquem no chat, por favor, de onde vocês são, de qual cidade e qual estado vocês são. Gosto de ver a interação. Nós estamos à frente do movimento Acelera Brasil, então, para a gente é muito bacana ver o Apóstolo de Caldas, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Alex, Foz do Iguaçu, no Paraná, Raul Soares, em Minas Gerais. Que bacana, pessoal. Belém do Pará, Patrocínio, Minas Gerais, Uberlândia. Que bacana. Wilson também participando com a gente, Poços de Caldas. Larissa de Poços de Caldas, bem-vinda, acelerada, tomou a decisão. Kiko Prado, que bacana, pessoal. Caldas, a Giovanni. Gente do Brasil todo, hein? Olha só, tô vendo que o Thiago Cardinha acabou de entrar também. Luciana, de Campos do Goitacazes. Que legal. Que bacana. Vamos que vamos, pessoal. Tô ansioso. Já estava ansioso para a gente conversar, para a gente dar o start nessa jornada. Vou passar de uma forma bem simples e didática para vocês, já fazendo uma breve introdução. Como vocês sabem, a gente é sempre direto ao ponto. Aqui é uma oportunidade, então, para quem já é acelerado, da gente estreitar. Então, vai ser uma aula, um conteúdo inédito. E para quem ainda não participa junto com a gente, é uma oportunidade também de conhecer um pouco mais da House, como que a gente ajuda as pequenas empresas, como que a gente faz com que elas cresçam de forma acelerada e estruturada, tá? Então, o primeiro passo aqui que eu gosto de sempre ressaltar é esse comprometimento, né? Aqui a gente tem empreendedores que estão começando, eu rodo sempre umas pesquisas, acho que vocês devem ter visto isso no WhatsApp, em algum lugar, tem algumas pesquisas rodando, que inclusive, já falando para vocês, a gente já começou, pessoal, a partir de agora já tudo é aula, tá? Vocês vão pegando aqui os aprendizados. Rodei uma pesquisa com vocês e vi que tem bastante gente que está começando a empreender. Começando a empreender, eu digo, que está numa fase que tem de 1 até 3 anos, né, dentro do negócio. E tem pessoas aqui que já estão em fase mais avançada, já tem negócio com 5, com 10 anos, com 20 anos de mercado. E o que é legal da gente colocar na prática? O que acontece é que os negócios, né, de forma geral, no Brasil, isso acontece especificamente, né? O Brasil, isso é muito forte. Acontece em outros países também, mas aqui é muito, muito forte. O que acontece é o seguinte: as pessoas que empreendem no Brasil, elas não se preparam para empreender no Brasil. Se a gente fosse colocar, vamos supor que você fosse correr uma prova, fosse correr uma maratona. É impossível você correr uma maratona sem você ter se preparado antes. Parece ser meio óbvio quando a gente fala isso, né? Olhar de, putz, caramba, né? Putz, correr uma maratona, né? Lógico, né? Eu não corro aqui, não tem como eu correr 42 quilômetros. Mas quando a gente empreende, é a mesma coisa. A gente chama isso, o termo técnico disso, a gente chama de track record, que é o tempo que você tem de experiência naquilo. É o tempo que você tem ali, a bagagem em volta daquilo. O que é importante aqui? O preparo, ele precisa ser feito da mesma forma que um médico estuda, fica 5 anos na faculdade, passa residência, 5 anos na faculdade, passa residência, passa aquilo, para depois de 8, 10 anos ali, estudando, aplicando e testando, ele conseguir entrar em prática. O empreendedor, hoje é muito fácil você abrir uma empresa, então a gente simplesmente abre as empresas. E aí está muito bom, porque é legal que essa barreira de entrada ela está cada vez menor, então torna possível qualquer pessoa empreender. Antes era só quem tinha dinheiro. Era muito difícil sem dinheiro você empreender, até porque acessar dinheiro, acessar crédito era muito difícil. Hoje empreender é muito simples, você tem um MEI, tudo mais, se você consegue entrar pelo site, você tem empresas, para você abrir uma empresa, o contador consegue abrir em dias, então a gente tem uma facilitação muito grande. O que eu quero passar de mensagem para vocês, pessoal? Qual que é o grupo de pessoas que eu estou atrás, qual que é o grupo de pessoas que a gente está junto? De empreendedores que são comprometidos com a preparação, que entendem que é muito mais um jogo de bastidor do que jogo de palco. Quem me conhece que sabe, a gente está à frente, né, de tanto da House quanto de outras empresas, de vários outros segmentos, né, de varejo, de moda, de tecnologia, de educação. Tem várias empresas que fazem parte do grupo, né, o Grupo Z. E o que é interessante no meio disso tudo? Pessoal, só tem bastidor. A grande parte do nosso trabalho é bastidor. É trabalho, é gestão, é estar junto com a equipe,
é também passar por problemas, é ter expectativas frustradas. Tudo isso acontece com a gente também. O importante é, quanto você está comprometido, quando você está se preparando, as coisas tendem a ir bem. A gente vai falar muito sobre isso. Então, esse é o tema central da nossa jornada, pessoal. Empresas lucrativas. O tema da nossa jornada de hoje é empresas lucrativas. Empresas lucrativas. Deixa eu ver. Só para conferir se o slide está aparecendo para vocês, podem me dar um ok aí, por favor, pessoal. Deixa eu ver se está. Opa, legal. Então, até agradecer aqui, pessoal. O Gabriel que está junto com a gente aqui, prepara todas essas artes aí com muito carinho aí. Tá aí. Empresas lucrativas. Por que eu gosto de colocar esse slide aqui no começo da aula? Porque eu quero que a gente alinhe expectativas do que a gente vai ter de hoje até quarta-feira, tá? Isso aqui vai ser uma real jornada, isso aqui vai ser uma aula. Para quem levar isso aqui a sério, não tem dúvida que vai colocar mais dinheiro no bolso, vai destravar um tanto de coisa no negócio. A base é empresas lucrativas. Eu quero colocar o primeiro dia, que vai ser hoje, eu vou mostrar a perspectiva do porquê que vocês devem encarar a empresa de uma forma diferente. Eu vou trazer um outro campo de visão que vai destravar muitas outras coisas de vocês. Muita gente está travado em alguma etapa, às vezes está travado numa etapa aqui. Você só não passa essa etapa porque você não consegue enxergar com clareza qual é a próxima e o caminho que tem na próxima. Quando você consegue ver que o seu negócio, a sua empresa, é exatamente igual a de todas as outras pessoas, quando você consegue entender que os desafios que você tem são desafios universais, e as pessoas que estão aqui do outro lado, a gente está numa sala, olha que legal, está numa sala, tem uma pessoa do lado da outra aqui. As pessoas que estão do lado de vocês, elas provavelmente estão em fases diferentes, possivelmente estão em fases diferentes, mas elas compartilham de problemas muito semelhantes. O que muda muitas vezes é a escala, o que muda muitas vezes é a proporção. Uma empresa ser maior, uma empresa crescer, nada mais é, olha que legal, pessoal, quero descomplicar. O objetivo aqui é deixar óbvio. Quanto mais óbvio estiver ficando, é que o objetivo está sendo cumprido. Qual que é a base, pessoal? O que é uma empresa na prática? Vamos colocar de forma bem didática. A gente tem receita, é um meio que você recebe, você vende, então você tem receita, e do outro lado você tem despesas. Então, quanto mais distante for o que você vende com o que custou aquilo, mais lucro você tem, mais dinheiro você tem, mais você reinveste na empresa, mais a sua empresa cresce. É uma conta muito simples, é uma conta muito óbvia. Por que eu quero colocar isso para vocês de uma forma bem clara? Porque eu quero deixar explícito que, acima de qualquer coisa que você tenha como especialista, então, por exemplo, uma das competências que eu tenho é de professor. E aqui já vou deixar um ensinamento legal para vocês. Eu quero falar, aqui a gente está falando sobre prática, tá? Prática. Quem quiser ligar a câmera, quem quiser, fica à vontade, pessoal. Que interessante, vai ter alguns momentos que a gente vai conseguir interagir aqui, fiquem à vontade. O que é interessante aqui? Quando você empreende, você tem alguns chapéus para você colocar. Você tem que colocar chapéu. Você coloca o chapéu de empresário, você tem que colocar o chapéu de vendedor, você tem que colocar, muitas vezes, o meu chapéu de técnico é o chapéu de professor, eu tenho um chapéu de técnico de mentor, eu tenho um chapéu de líder de equipes, eu tenho um papel de diretor, eu tenho um papel de investidor, eu tenho vários papéis que eu vou assumindo ao longo dos negócios. Uma coisa importante de colocar para vocês é que vocês precisam entender quais são os chapéus que vocês assumem hoje. Já estou falando, é chapéus dos chapéus. Isso aqui sempre fica. Cadê minha produção? Cadê os fiscais aqui? Alguém consegue colaborar aqui? Chapéus, Alex. Obrigado, Alex. Obrigado. Vamos lá. Os chapéus que nós vamos utilizar. Qual que é a base que eu quero colocar para vocês, pessoal? Quando você consegue separar isso, a sua empresa consegue dar um outro passo. Teve uma época que eu empreendi, ao longo da história aqui da jornada, vocês vão conhecer um pouco mais da minha história. Mas eu comecei a empreender muito cedo, formalmente, logo quando eu fiz 18 anos, já abri empresa, mas antes disso eu já tinha empresa também. Mas na prática, o que é uma coisa importante? Teve um momento que eu fui empreender dentro da área de educação. Fui empreender dentro da área de educação. Eu não entendia, naquele momento, que se eu fosse meu produto, você é o técnico da sua empresa, você é a pessoa que mais entende daquilo. Então, o padeiro é quem faz o pão, o IE é o dono da empresa. Então, às vezes, o cara sabe cortar cabelo e ele é o dono da empresa. Várias funções que são feitas, o cara é arquiteto e também é o dono da empresa. Tem várias funções que são funções técnicas que a gente exerce,
que elas são muito importantes, mas elas são muito importantes com o primeiro momento, que é onde a empresa precisa de você como técnico, que ela não pode pagar um outro técnico melhor ou igual a você, e ela precisa que você seja um técnico, precisa que você atue daquela forma. Só que o que acontece? Se você não entende que aquilo é uma fase, e hoje eu vou passar para vocês 5 fases aqui, vocês vão abrir isso com tudo, muita clareza, muita clareza. Vocês vão sair daqui hoje com muita clareza já de etapas de caminho. Vocês vão conseguir saber onde vocês estão e naturalmente saber o que vocês precisam fazer no próximo passo. Mas qual que é a base? Se você não entende que você vai tirar seu chapéu de técnico e vai ter que assumir um chapéu de empresário, de uma outra função, que é o seguinte: como que eu faço para as funções que eu estou exercendo hoje serem feitas por outras pessoas e, ao mesmo tempo, a empresa continuar rodando? Como que eu faço para que, de forma constante, eu aumente minhas vendas e meu custo não aumente na mesma proporção? Como que eu faço para fazer de forma constante com que novos clientes cheguem até mim dia após dia? Como que eu faço para, de forma constante, eu continuar inovando no mercado, levando para uma parte bem prática da inovação, que é, eu vou trazer produto novo, eu vou trazer uma forma legal de me relacionar com as pessoas, eu vou trazer um pouco mais de tecnologia para facilitar o meu trabalho, depender de menos gente e mais computador, tecnologia, o que possa ser feito. Então, quando a gente começa a trazer outras pessoas para comporem isso, ali sim você começa a ter um negócio. O que eu quero deixar de mensagem é que não importa se você tem 1, 10, 0, 100 funcionários, não importa isso. O que importa é que você tenha clareza de aonde você está naquele momento e qual é o principal desafio e principal armadilha que você tem naquele momento. A principal armadilha, vamos colocar, num estágio inicial, a gente vai aprofundar nisso hoje, no estágio inicial, a principal armadilha e principal potencial que a pessoa pode ter é o seguinte: ela como técnica, ela como a melhor pessoa que talvez esteja mais preparada para fazer aquelas funções, tanto cabecear, ir lá, vender, volta, defende, faz tudo que precisar fazer. Se ela conseguir gerar, por conta dela ser boa, ela conseguir chamar a atenção das pessoas, ela conseguir gerar, conseguir vender. Quando ela está à frente, as coisas rodam, quando está na mão dela, as coisas rodam, mas quando passa para outra pessoa, aí o negócio não anda. Então, qual que é a principal oportunidade? Pegar isso para conseguir crescer rápido, pegar isso para montar um caixa, pegar isso para testar, para validar, para montar clientes. Qual que é a principal ameaça que isso tem? Qual que é o principal risco que isso tem? Você ficar preso naquele looping. E eu fiquei, posso falar para vocês, durante uns 2 anos, pelo menos, em uma outra empresa que a gente tinha, uma sociedade, a gente tinha desde uma parte de consultoria para pequenas empresas, uma educação que a gente tinha inclusive dentro da FGV, na Faculdade de Getúlio Vargas, em São Paulo, a gente tinha também dentro da nossa sede, tinha bicicleta compartilhada, tinha um campus lá que a gente alugava, tinha um coworking, tinha um café junto, tinha um negócio bem legal. Só que o que aconteceu lá? A gente ficou muito, muito, muito preso na operação. Enquanto eu e meu sócio, a gente estava na frente do negócio, quando a gente estava no dia a dia, quando a gente estava próximo, o negócio rodava bem. E era um negócio bem lucrativo, era um negócio que tinha era um negócio bacana. Só que o que aconteceu? Quando a gente foi para a segunda parte, que foi de passar isso para outras pessoas, começou a aderir e o negócio começou a crescer, que não, o nosso braço já não abraçava mais. Se eu abraçasse tudo, ele abraçasse tudo, o negócio não dava, só os 2 braços não eram, os 4 braços não eram suficientes. O que começou a acontecer? A gente começou a se perder no meio do caminho. O que eu quero trazer para vocês como mensagem? Você pegar o seu recurso hoje, para vocês na prática, sempre o que você precisa ter clareza é o que eu tenho de recurso que está em mãos. O que eu tenho de recurso? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Vocês já pegaram. O que tem de recurso aqui? Ó? Tem lâmpada que está ligada aqui, ó, tem luz de LED, tem luz aqui, tem um flip aqui atrás, tem uma parede que um dia a gente fez, tem toda uma equipe aqui, o time nota 10 que está junto com a gente, tem uma câmera, tem tudo isso aqui. Só que, se não apertar o play, se não apertar o REC, se não marcar o evento, se não ligar a sala do meeting, não funciona. Não adianta. Às vezes você quer dar o próximo passo, só que os recursos estão aí em volta de você, e aí cada um vai fazer a analogia, vai entender quais são os recursos que estão em volta de você, que eles já estão na sua mão. E eles vão te levar para o próximo passo. Só que, qual que é a armadilha? Tem pessoas que ficam olham para esses recursos, olham para esses recursos, olham para esses recursos, e ficam, caramba, vou esperar mais um tempo, vou esperar mais um tempo, vou esperar mais um tempo, e ela fica perdida ali e não investe para dar o próximo passo. Aqui eu quero passar para vocês, pessoal, tem um livro que é muito bacana, chama O que um CEO quer que você saiba. Então fica aí também a recomendação
para vocês, tá? Para o pessoal que gosta de livro, uma recomendação bem legal de livro. Ele traz quatro perguntas base que toda pessoa que trabalha numa empresa, que toda pessoa que está à frente de uma empresa, que toda pessoa que tem algum tipo de ligação com uma empresa, seja ela qual for, precisa saber. E para que a gente precisa saber disso? Para que a gente precisa chegar nessa reflexão? De novo, são caras aí de altíssimo mercado, que estão falando de empresas muito altas, que também começaram de baixo, né? Alguns começaram de baixo, outros não, mas que tem uma base boa. O que esses caras trazem como mensagem? O que eles trazem como mensagem? O que todo mundo deveria saber dentro de uma empresa? Eu vou passar quais são esses 4 tópicos. O primeiro tópico, isso é para você saber, isso é para a tua equipe saber, isso é para os teus parceiros de negócio saberem, isso é para a tua família saber, isso é para todo mundo saber, tá? Isso é importante, isso é importante. Primeiro de forma óbvia, simples, objetiva, como nós ganhamos dinheiro? Como nós ganhamos dinheiro? Como nós vendemos? Por que isso é muito importante? Por algum motivo, eu não sei qual foi, e eu fiz ao longo da trajetória, eu fazia 2 faculdades simultâneas. Estava no tiro de guerra, fui escolhido ainda, tive a sorte de ser escolhido no tiro de guerra, e na parte da manhã eu fazia a faculdade de administração, na parte da noite eu fazia engenharia, na parte da tarde eu já empreendia, tinha minha própria empresa. Era uma loucura naquela época. Mas o que acontece sempre na prática, pessoal? O que acontece na prática? Deixa eu só ver se está todo mundo comigo. O pessoal está anotando, hein? O pessoal está anotando. Qual que é a base? Quando a gente fala de o porquê que a gente precisa saber o como que a gente ganha dinheiro. Na faculdade de administração, até nela, eu vi uma visão muito romantizada do que é uma empresa. Visão muito romantizada. Porque você vê departamento, você vê a visualização de uma empresa no físico. Tanto é que muitas pessoas, quando elas têm a visualização da empresa, elas têm visualização de fachada e tudo mais, e as pessoas têm dificuldade de encontrar qual que é o modelo de negócio de uma empresa. O que é o modelo de negócio de uma empresa? Como essa empresa ganha dinheiro, como essa empresa gera valor para o mercado. E depois que você entende qual que é o modelo de negócio disso, ou junto com isso, você linka o lado romantizado. Só que o que eu tenho? O que é o lado romantizado? Não é só o romantizado por si só, mas é o que realmente é importante para você. Então, por exemplo, eu posso fazer, qualquer um de nós aqui pode empreender em qualquer tipo de negócio, qualquer negócio. Qualquer negócio que qualquer um quiser empreender aqui é possível, não existe nenhuma barreira. Tirando as barreiras técnicas, se você for de uma área específica, mas a grande maioria você pode fazer. Por que a gente escolheu fazer aquilo? Quando a gente linka como a gente ganha dinheiro com o que a gente gosta e o porquê que a gente escolheu, aí as coisas vão para frente. Então, a primeira pergunta que precisa ficar claro é como que nós ganhamos dinheiro? Tirando a visão romantizada o que você vende para essa empresa continuar funcionando? Eric, o que você faz? Nós, na House, a gente gera transformação nas empresas, a gente faz com que tem um movimento, né, de aceleração por trás, as pessoas consigam crescer, mudem de vida, mudem de patamar. Puta, quanta história legal, quantos depoimentos, quantas pessoas já passaram por aqui, estão tendo reais transformações. Pequenas, grandes, todos os tipos são retransformações importantes que as pessoas passam. Isso é o que me move ali, é a visão romantizada. Isso é o que me faz ter sentido chegar aqui e falar, não é uma aula roteirizada, é uma aula que tem todo um processo, tem todo um programa, mas eu vou entregar o melhor que eu puder entregar para vocês do que eu tiver aqui. Então, esse é o formato, porque tem um amor aqui. Mas, do outro lado, tem um modelo de negócio. Se a gente não tiver uma estrutura, se a gente não tiver uma forma de monetizar isso, putz, legal, a gente vai ajudar outras pessoas. Mas se a gente dá algo, o que a gente vai receber em troca? Como que a gente equilibra isso? Como que a gente faz para as pessoas que pagam ser cada vez menos e para as pessoas que levam ser cada vez mais? Então, quando a gente leva para esse lado, a gente entende o porquê que essa empresa continua rodando. Na prática, a tua equipe precisa saber, legal, tem todo o modelo de negócio? Tem, mas o que você vende? E quanto que seria importante a gente vender para a empresa continuar rodando? Quanto que é importante vender? Então, deixar isso tudo muito claro. Que é o seguinte, cara, legal a gente fazer evento, legal a gente fazer isso, legal a gente fazer aquilo, legal a gente fazer aquilo. É interessante fazer campanha de marketing, é interessante fazer tudo. Mas no final, isso trouxe mais dinheiro, isso trouxe mais vendas para a gente? Então, primeiro ponto, como ganhamos dinheiro, deixar claro. Segundo ponto, isso aqui eu já vou deixar algumas pessoas aqui, que já vai ser uma pergunta mais reflexiva, tá? Porque aqui, para as pessoas que estão travadas na mesma fase, e de novo, tem gente travada na mesma fase faturando 200 mil, 300 mil, 500 mil, tem gente travada na mesma fase faturando 1.000, tem gente travada na mesma fase faturando 5.
Então, entenda ali que é essa fase que você que determina se você resolveu parar nela ou não, né? Mas você pode estar travado em qualquer uma fase, tem umas que estão confortáveis, outras não, nem tanto. Se você está travado e não está confortável, ó, o negócio é promover mudança, começar a testar coisa diferente. Se você já está, né, numa fase legal e está acomodado, a oportunidade é gigante de você decolar. Segunda pergunta, que é legal que vocês refletirem sobre, e aqui a gente vai aprofundar ao longo dos 3 dias, né, pessoal? Tá só começando, só no aquecimento aqui da nossa jornada, é como nós pretendemos crescer. Como nós pretendemos crescer. Tem uma síndrome que eu vejo que é síndrome de empresa pequena, que é as empresas que não ficam pensando em como elas querem crescer, elas pensam só naquele mesmo estágio. Eu compartilhei, não sei se alguns de vocês estavam nesse evento, me convidaram para fazer uma palestra para microempreendedores, né, para MEIs. E era lá os segredos do MEI, alguma coisa que tinha que ter ligado para MEI. Eu falei, caramba, eu vou falar para esse pessoal que como sair do MEI, né? Como, porque isso aqui não é estágio. As pessoas pegam, puta, definir o que você é. Eu sou MEI. Como assim você é MEI? Você é um empreendedor, você é um dono de negócio. Você pode estar na fase como MEI para ter o benefício e tudo mais, mas teu objetivo é sair. Teu objetivo não é ser aquela fase constante. Então, quando eu faço a pergunta de como crescer, isso aqui é para todo mundo. Eu acho que, deixa eu ver se está aqui, Gabriel deve estar junto com a gente. Hoje à tarde a gente estava conversando sobre, Gabriel da TechLed, sócio, parceiro, amigaço. A gente estava conversando sobre a TechLed, o que a gente planeja fazer para 2022, né? O que a gente vai ter que fazer no final desse ano, o que a gente planeja fazer para 2022. Falou, cara, legal. A gente abasteceu, né, os estoques, né? Para quem não sabe, TechLed, vocês vão conhecer aos poucos, mas a gente abasteceu, trouxe os produtos, importou os produtos, abasteceu todos os estoques nossos, porque a gente teve quebra, né, por conta da pandemia e tudo mais, teve quebra de produto. Dessa vez a gente conseguiu abastecer tudo. E a gente falou, legal, agora a gente está abastecido. Então, o principal problema que a gente tinha para resolver, que fez com que a gente ficasse meses ali em momentos de, putz, cada vez precisando criar coisa nova e tudo mais, agora a gente está com uma tranquilidade que tem bastante estoque, agora pode vender à vontade, tranquilo. O que a gente vai pensar agora? Qual que é o próximo passo? Como a gente vai crescer? Como a gente vai crescer? Quais são os caminhos do crescimento? E quando a gente cresceu, a gente começou a projetar o seguinte, cara, a gente vai aumentar o número de vendas, legal, mas vamos aumentar o número de quantos? Não vou abrir aqui em valores, mas a gente vende X milhões hoje, a gente falou, cara, vamos botar pelo menos isso, vamos chegar nesse número de dígitos aqui no próximo ano. Legal, mas como que a gente vai fazer para chegar nesse número de dígito no próximo ano? Cara, a gente vai precisar, se a gente tem hoje 2 contas, está funcionando dessa forma, vai ser talvez importante criar mais uma conta, mas se criar mais uma conta, talvez seja importante criar mais um CNPJ também. Criando mais um CNPJ, será que vale a pena a gente separar a importação? Começou a criar e desdobrar os planos que a gente tem para fazer. O que eu quero passar de visão para vocês quando eu falo de como crescer? Não é a vontade, o anseio, todo mundo tem, tá? A vontade, o anseio, todo mundo tem. Isso aí é coisa do ser humano e graças a Deus a gente tem essa oportunidade, né? Essa possibilidade de visualizar e tudo mais. Mas as pessoas, de forma geral, elas não criam os caminhos por trás daquilo. O que é o caminho por trás daquilo? A estratégia que você vai seguir. As coisas não acontecem de forma mágica. Você precisa primeiro, isso aqui é um ensinamento importante. Vocês se consideram pessoas que precisam ver as coisas acontecendo para crerem ou creem nas coisas antes de verem? Coloca aí, opção 1, opção 2. A primeira é, eu preciso ver alguma coisa para eu acreditar. E a segunda é, eu acredito para depois eu ver. Opção 1, opção 2. Coloca aí, ó. Kiko colocou 2. Opção 2. Opa! Ô, saudade da interação de vocês. 2, 2. Boa. 2. 1. Visão além do alcance. 2. Legal, pessoal. Temos aí a maioria como 2, temos pessoas como 1. Show de bola. O que é importante aqui? A maior parte das pessoas, tá? Elas precisam ver para depois acreditarem. Eu acredito até que muitas pessoas que colocaram 2 aí, na prática, no desdobrar mesmo, precisam do negócio mais palpável para fazer. O que acontece? Quando a gente está no crescimento, nessa pergunta de como crescer, existe um risco nesse crescimento. Um risco de não dar certo. Você vai para um limbo, depois você vai para um lugar estável. Você está aqui, aqui pode pisar que está à vontade. Quando você vai crescer, você passa por uma etapa que você não tem a segurança nesse meio. E aí,
você cresce e dá o próximo passo. Então, esse limbo é uma coisa que assusta muito as pessoas. E a questão do crer para ver e ver para crer. Então, acreditar primeiro é fundamental. E para isso você precisa ter o plano. Quando eu falo sejam ousados na prática, mensagem direta. Sejam ousados. Se vocês querem colher algo, tem uma conversa muito clara dentro da house. A gente tem uma pretensão de criar a gente chama carinhosamente de arca, né? Que é o nosso projeto, é uma arca de tudo que a gente, todo grupo, tudo que a gente tem feito é uma arca. Só que se a gente quer criar uma marca, a gente já precisa começar a construir como marca antes das coisas acontecerem da forma como a gente imagina que vão acontecer. Isso envolve a gente estar preparado para. Você quer aumentar mais? Quer aumentar suas vendas? Então você pode já preparar o seu CNPJ. Você quer aumentar o número de clientes? Então já começa a preparar a equipe, já começa a trazer mais gente. Então comecem a preparar o terreno para depois vocês colherem. Com certeza isso vai fazer a diferença. Então a pergunta é como crescer? Para fechar esse tópico, relevância é uma coisa muito importante. Filtrem prioridade e relevância. Como crescer? Tem muita forma de crescer. Qual que é a melhor forma? Que você consegue priorizar que tem mais relevância para você. Exemplo, nessa forma que a gente vai expandir, né, uma das conversas que a gente teve hoje à tarde, a gente está começando a desdobrar o plano, mas uma conversa é, putz, cara, vale a pena a gente trazer mais produto, fazer isso, aquilo. A gente falou, cara, para a gente achar mais produtos tão bons que vendam tão bem quanto esse, vai ser muito mais difícil. Então, a gente precisa, quando a gente vai priorizar, ver, às vezes no outro plano, você vai ter que agir de uma forma diferente. Você vai ter que acessar um eu diferente, vai ter que acessar um empresário diferente, porque senão isso não linka com a base. Como crescer, relevância e seguir. Terceira coisa, pessoal, que toda pessoa deve saber dentro da sua empresa, tá? Lembrando que hoje a gente está no aquecimento, amanhã a gente vai entrar na parte prática do método, tá? A gente vai falar sobre venda, vai falar sobre gestão, vai falar sobre marketing de diferenciação, a gente vai trazer coisas aplicáveis para vocês, mas primeiro eu preciso preparar para que vocês sejam prontos para pegar aquilo e aplicar com o olhar certo. Terceira coisa, isso aqui é pilar, tá, gente? ROI. Ah, Eric, putz, primeiro, vão ter pessoas, Eric, o que é ROI? Vou explicar. ROI é o retorno sobre o investimento. De forma muito simples, retorno sobre o investimento. Lembra que eu falei que toda empresa é igual? Toda empresa é igual. Se eu fizer coxinha, eu investir 10 mil reais em coxinha, quanto que eu recebo de volta? Se eu investir 10 mil reais em produto, quanto eu recebo de volta? Se eu investir 10 mil reais em uma prestação de serviço, quanto que eu jogo, quanto que volta? Saber isso é fundamental. É um número muito simples de você fechar, mas isso precisa ser feito a todo momento. Por que isso é importante? Por um outro motivo aqui, entre linhas, legal. Ter uma expectativa do que você espera de curto, de médio e de longo prazo. Porque tem ação, por exemplo, você vai comprar uma máquina. Tem pessoas que, para darem o próximo passo, precisam comprar uma máquina, precisam fazer mais investimento, contratar mais pessoas na equipe. Se você espera que o retorno vai comprar uma máquina, você vai pagar o retorno desse investimento dentro de 1 ou 2 meses, esquece. Mas se você projetar que você vai pagar dentro de 1 ano, ou vai projetar que ela vai se pagar dentro de 1, 2 anos, ou de 6 meses, ou de algo que faça sentido ali, mas que tem um plano em volta daquilo, legal, faz sentido. Quando eu falo de plano, estratégia, é que todos esses pontos aqui, vocês veem, são coisas simples, mas são pilares sempre negligenciados. E se é negligenciado, ele não vai surtir efeito. Então, vou retomar. Primeiro, como ganhamos dinheiro? Olhem primeiro para isso. Nossa, amanhã é quarta-feira, pessoal, preparem. Preparem que a gente vai aprofundar muito nisso aqui. Primeiro, como ganhamos dinheiro. Segundo, como vamos crescer. Como pretendemos crescer. Terceiro, ROI, retorno sobre investimento. Tá? Aqui, investimento também considerem tempo e esforço. Quanto tempo eu dedico naquilo, quanto aquilo volta. Se eu fizer aquilo, só eu vou conseguir fazer, ou consigo colocar com que outra pessoa faça e gere o mesmo retorno. Então, reflitam sobre isso. Quarto, para a gente fechar, olha que legal. Tocantins, que bacana, que bacana. Quarto ponto, custo. Custo. Por que eu falo isso para vocês, pessoal? E aqui, digamos que a gente está pegando o ensinamento do que um CEO quer que você saiba, tá? Um livro muito bom, eu recomendo. Por que o quarto custo é muito importante? As pessoas não controlam os custos das formas corretas. Quero ver. Vou colocar até a opção 1 e opção 2 para saber se as pessoas estão sabendo. Opção 1. Eu tenho total controle dos meus investimentos. Opção 1. Opção 2. Não tenho total controle dos meus investimentos,
recebimentos, financeiros, de tudo. Um ou dois. Um tem um controle, dois não tem um controle. Vamos lá, pessoal, vamos ver. Do Name Gestão aqui, ó. Temos o... Boa! Giovanni, 2, 2, 2, 1, 2, 1. Kiko, 1, 2. Legal. Pessoal, quando a gente fala de custo, a gente só consegue reduzir custos e a gente consegue medir quais são os custos. Todos os cortes que devem ser feitos dentro de uma empresa, tanto cortes, guardem isso, tanto cortes quanto investimentos que devem ser feitos dentro de uma empresa, devem ser feitos de forma cirúrgica, com análise de dados e estratégia. Por que eu estou falando isso para vocês? Tem gente que perde muito tempo cortando custo que não vai mudar em nada. Vai lá e fica, não, vou cortar o 10 centavos desse fornecedor, R$2 dali, R$50 dali, vai cortando pequenos custos ali. Só que aí você olha na base da empresa dele e vê que, ao invés de cortar pequenos custos, ele deveria ter gastado o tempo dele investindo em marketing, investindo em atrair novos clientes, ou cortado custos inteligentes, cortando custos maiores. Saber, ter a clareza do controle é onde você vai saber qual que é o problema dentro da tua empresa. Tem muita empresa que, na época ainda, quando a gente ainda trabalhava presencialmente, faz as consultorias presenciais, o que acontecia? Muita gente me procurava e falava, Eric, preciso, pelo amor de Deus, reduzir custo, eu estou pagando muita conta e eu pago muito boleto, isso aí, eu preciso reduzir custo e tudo mais. E aí eu chegava para analisar a empresa. Levantava todos os números e tudo mais e olhava. Fechando os números, os relatórios, olhava, caramba, tem um custo ali, realmente custo considerável, mas olhando como que a empresa gastava, não tinha nada ali que se você cortasse ia ter uma diferença muito grande. Analisando, pega um ano, analisa. Alguma coisa que você cortasse ali, isso ia mudar o rumo da empresa por conta disso? Não. Só que a negligência em como ganhamos dinheiro, como vamos fazer para crescer, risco que eu preciso calcular, retorno sobre investimento, aconteceu, e aí a pessoa está achando que o problema está no custo. Tem custo, uma coisa importante, se você quer crescer, você está assumindo que você vai crescer. Uma planta, vamos colocar na prática, uma planta. Se uma planta cresce, ela precisa de mais água. Se um cachorro era um filhote, um cachorro cresce, ele vai precisar de mais alimento. Se uma empresa cresce, qual que é o alimento? Qual que é o que vai fazer na empresa? Dinheiro. Então, a empresa vai precisar de mais capital. Então, você vai ter naturalmente um aumento de custo. Isso é uma coisa importante. Quando eu falo de custo, não é cortar custo. É entender se o teu custo é coerente com o teu negócio, com a tua estratégia e também com o teu investimento. Quando você é uma pequena empresa, vou falar, eu recomecei, né? Há 3 anos e pouco atrás, eu recomecei. Foi quando eu criei a House, quando eu tomei a frente de outras empresas. Precisei reinventar tudo que eu fazia. E o que foi interessante nesse meio? O que eu fiz naquele meio? Eu olhei primeiro para os meus custos. Então, o que eu tenho aqui de custo? Qual que são a base que eu tenho? Legal, tem um custo. Meu custo é relativamente baixo porque eu estou começando. Então, eu que defino quais são os custos. Só que praticamente 35% ou até mais em alguns meses, de tudo que era recebido, era reinvestido dentro da empresa. Reinvestido mesmo, não é para pagar a operação, reinvestido mesmo, em tudo que era possível ser feito. Desde conhecimento, tanto para mim quanto para a equipe, desde novos setores, desde testes, desde eventos, marketing, campanha, tecnologia. Eric, você acertou em tudo, você está explicando que você está dando uma aula para a gente, está guiando a gente numa jornada, você acertou tudo? De jeito nenhum. Só que eu errei muito rápido. E como eu fui fazendo investimentos e eu media qual era o retorno, eu fazia uma ação, não dava retorno, eu descartava, criava uma outra, ia para um outro caminho. Não jogava todos os ovos na mesma cesta. Tinha alguma que dava certo, vou replicar. Então, na prática, quando a gente coloca vida real, é enxergar aqui, se você quer crescer, você está falando que você vai ter que ter uma verba para reinvestir. Qual que é a pergunta que eu devolvo para vocês? E aqui não tem número mágico, tá? Eu falei a minha porcentagem porque era coerente para o meu negócio, para o meu mercado, para a fase que eu estava e tudo mais. Qual que é o número ou quanto vocês investem mensalmente ou anualmente dentro do negócio de vocês? Quanto vocês reinvestem dentro do negócio de vocês? E quanto vocês pretendem reinvestir? Esse é um primeiro ponto muito importante. Se você quer passar de fase, você precisa ter esse número
precisa ter o que precisa ser feito, está muito ligado como que eu vou crescer, qual que é o custo em volta disso. Beleza? Fechamos os 4 pontos, então, primeira parte aqui, que era, todo mundo pegou, espero que, deixa eu ver, dê ok, Tati também presente com a gente, vamos embora. Pessoal, quero trazer mais alguns pontos aqui importantes para a gente conversar agora. 2 coisas que eu quero que acompanhem a gente durante essa jornada, durante esses 3 dias, que está só começando, a gente está só no nosso preparativo aqui. Primeira coisa que eu quero deixar bem intrínseco na cabeça de vocês. Primeiro entendam que a regra do novo jogo é velocidade. A regra do novo jogo é velocidade. E não é à toa que nós criamos uma aceleradora de negócios. Não é à toa que a gente está nesse mercado. Porque o que está acontecendo, gente? O mercado, vou colocar de forma bem prática, tá? Há 130 e poucos anos atrás, 140 anos atrás, só para a gente ter uma referência. Às vezes na escola não falam muito isso, às vezes na vida não deixam essas coisas tão claras para a gente. Mas há 130, 140 anos atrás, 1888, se não me falha a memória, a gente estava vivendo um período de escravidão no Brasil. Olha que absurdo. É muito pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás, formalizaram as empresas dentro do Brasil. Há pouco tempo atrás, criaram os regimes trabalhistas. Há pouco tempo atrás, criaram os modelos de negócio. Há pouco tempo atrás, a gente tem a possibilidade de empreender de forma simples e prática aqui dentro do Brasil. Qual que é a mensagem, pessoal? Não deu tempo das pessoas se atualizarem ainda. As pessoas que se atualizarem, que forem atrás, que crescerem com velocidade, que aproveitarem esse momento, legal, as coisas estão paradas há muito tempo, eu vou pegar isso para aproveitar, vai surfar. Vai surfar. Então, velocidade é a primeira palavra que eu quero deixar bem claro para vocês. É um período muito recente. O que aconteceu nos últimos 3 anos, peguem e comparem o que aconteceu nos últimos 3 anos e comparem o que aconteceu nos últimos 100. Vê como que isso foi relevante, a diferença de 3 anos para 100 anos. É absurdo. Então, está tendo um fluxo. O que está acontecendo? As empresas profissionalizadas, que têm tudo isso que eu estou falando para vocês, que estão dentro, elas estão continuando crescendo. As empresas que não estão, elas vão sair do mercado. Eu gosto de deixar esse recado claro, porque é vendido uma ilusão. Não, empreender, trabalhar, acordar cedo, trabalhar duro, tudo mais. Isso é a visão passada. Trabalhar com constância nunca deixou ninguém rico, gente. Nunca deixou ninguém rico. O que deixa as pessoas ricas é terem um bom negócio, terem um bom modelo de negócio e terem um trabalho inteligente. Então, o que eu quero ensinar para vocês é, na prática, o que vocês têm que pensar e aonde tem que estar a preocupação de vocês, o pensamento de vocês, para que isso aconteça, para que isso destrave. E eu tenho certeza que vai destravar. Então, na prática, primeiro ponto, velocidade. Segundo ponto, entendam, sempre tem uma estratégia. Não seja uma empresa com barco deriva, sempre tem uma estratégia. O que acontece muito com as pequenas empresas, de forma geral, é que vai surgindo tanta coisa, a pessoa tem tanta responsabilidade, que ela nunca está à frente da própria estratégia, ela está sempre seguindo a agenda das outras pessoas. E ela vive o que é importante, vive o que é urgente e deixa o importante de lado. Então vai passando, vem cliente, vem isso, vem aquilo. Eu sei como que é isso, na prática. Ou se sei como que é na prática. Passei por esse momento algumas vezes. Sei como que é. Então, qual que é a base? Se você não quebra essa inércia, se você não tem uma estratégia, um plano para seguir, você vai viver nisso. E às vezes a realidade conforta. Eu fiquei um período nisso, não estava ganhando mal, estava ganhando bem, a empresa estava tendo lucro, tinha uma coisa, só que eu estava no mesmo fluxo, eu não enxergava que eu estava travado naquilo. Só que eu estava. Então, entendam essa quebra, tenham sempre uma estratégia. Se você não está seguindo uma estratégia, o mercado está comandando você, está deixando, você não está no controle das coisas. Aqui é assumir a liderança, né? Assumir a frente da empresa como a gente precisa. Vamos embora, pessoal. Deixa eu abrir aqui um ponto bem legal aqui para vocês. Alex compartilhando aqui com a gente. Valeu, Alex. Deixa eu ver, pessoal, estão acompanhando, está fazendo sentido para vocês? Quem está com a câmera aberta puder dar um joinha, quem está aí no chat puder dar um ok. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Vamos lá. Gabriel, coloca, por favor, a imagem. Agora vamos entrar no termo prático. A gente está preparado. Então, estamos aí. Pode passar. Pessoal, olha isso aqui, hein?
Tem um ok? Vocês estão conseguindo enxergar? Estão conseguindo enxergar? Deixa eu ver se alguém consegue me dar um ok. Ok, Reginaldo, Mariana. Pessoal, isso aqui a gente vai aprofundar nisso agora, tá? Só quero que vocês tenham a primeira visão. Práticas organizacionais em fase de crescimento. Aqui vocês vão ter uma real tangibilização de onde vocês estão. Então, deixa eu ver. Então, vamos entrar aqui na primeira fase. Deixa eu ver. Pode voltar para minha câmera. Pessoal, o que eu quero já gosto que vocês vejam para vocês já pegarem os spoilers e já irem entendendo na prática que a gente vai falar. Foi feito um estudo, um levantamento de Harvard com empresas de vários perfis e foram analisados ali quais são os padrões de comportamento, quais são as fases que as empresas ficam. O que eu quero deixar de claro como mensagem para vocês? Muitas vezes o que acontece é que as pessoas se limitam em pensamento, se limitam em possibilidades que a empresa tem. E a replicação e o crescimento nada mais é do que um conjunto de ações que você faz que geram resultados diferentes. Dobrar uma empresa, ter uma empresa em crescimento, não é nada fora do comum. Muita gente dá exemplo assim, vamos fala de Uber, fala de várias empresas de fora que tiveram um crescimento muito rápido. Mas, gente, vamos olhar o Mercado Livre, não, o Magazine Luiza. A Luiza, quando ela começou, era uma loja de presentes. Hoje é uma empresa de tecnologia, uma das maiores empresas do Brasil, sem dúvidas, com bilhões e bilhões e bilhões em caixa. O que fez com que a Luiza, uma pessoa normal, conseguisse crescer? É lógico, acertou no time, teve várias coisas que aconteceram no meio, mas ela sempre se manteve. Eu tenho certeza que ela nunca se considerou, não, só tem uma loja de presente. Alguém chegou lá, Luiza, vem cá assistir uma aula sobre uma coisa nova. Luiza, vem cá se aprimorar. Luiza, deixa eu te contar uma coisa nova. Eu não tenho certeza que a reação dela não foi, não, eu só tenho uma loja de presente, meu trabalho é só pegar e entregar, meu trabalho é só vender, meu trabalho é só fazer isso. A pessoa, ela se permitiu acessar um outro nível. Ela se permitiu entender que o que ela estava vivendo ali era meramente uma fase e que existiam outras fases. E quanto mais ela enxergava, mais as coisas iam acontecendo. Isso é para todos. Por que eu resolvi trazer esse estudo aqui para vocês? Porque isso não é uma regra, tá? Não é um passo a passo como uma regra. Mas vai ficar muito claro e evidente para vocês onde vocês estão e qual é o principal desafio. Então, o objetivo é fazer todas as fases, chegar na fase lá na frente? Não. Mas, se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês aqui, seria de, vamos dar um próximo nível? Vamos chegar no próximo nível? Quando a gente sobe, olha para cá, você vai ver um outro, vai ver um outro, vai ver um outro. Vocês vão entender agora na prática como que é isso. O que eu deixo para vocês de recomendação? Olhem e adaptem para a realidade de vocês. Primeira fase. Coloca aí na tela, por favor, Gabriel. Primeira fase é a fase da criatividade, tá? Criatividade, uma fase inicial do negócio, tá? Muita atenção aí. Quem está com papel e caneta já vão anotando. Foco da gestão, fazer e vender. O que isso quer dizer? Aqui você não tem que pensar em perfumar muita coisa. Aqui você tem que pensar em dar giro, em começar a girar o negócio. Você foca a tua gestão para fazer o negócio rodar e para vender, 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 vender. Se você está na fase 1, então já está muito claro o que você precisa fazer. Qual que é o ponto legal disso? A gente vai ter um módulo dentro da nossa jornada, a gente vai falar só sobre vendas, é um módulo também inédito, então fiquem por dentro. Vamos na estrutura organizacional. O que é isso? Como que a empresa está organizada? Tá? Como que a empresa está organizada? Quando ela está na fase de organização, na fase inicial, normalmente ela também não gosta muito dessas palavras. Mas vamos se acostumar com os termos. Estrutura organizacional. O que é isso? Como a empresa está organizada? Quem são as pessoas? Normalmente é informal. O que é isso? Não tem processo bem definido. As coisas são feitas de acordo com como o dono acredita que deve ser feito. Não tem um planejamento do crescimento. Não tem uma constância, reavaliação dos processos para fazer com que ele melhore vez após vez, para fazer com que os erros não sejam repetidos. Então, a estrutura é informal. Isso é bom ou ruim? Isso é natural, tá? Se você está nessa fase, entende. Isso não é natural, você não pode relutar contra isso. Por que é informal? Porque tem pouca gente e pouco capital. Depois que você vende,
você consegue ir para outro passo que a gente vai, mas vamos passo por passo. Terceiro, estilo de gestão de topo, individualista e empreendedor. Normalmente no início tem mais a visão do dono, então mesmo tendo outras pessoas, você pode ter sempre a visão do dono prevalecendo. Então, estilo da gestão individualista e empreendedor. Qual que é o sistema de controle? Resultados de mercado. E aqui está uma grande falha que as empresas costumam cometer, que é considerar o que está acontecendo com o todo está acontecendo comigo também. Mensagem que eu deixo clara. Se o todo estiver acontecendo com a gente também, a gente está... Não preciso nem falar. O que está acontecendo no todo, se acontecer com todo mundo, tá? Não tem como. O que isso quer dizer? O sistema de controle tem que passar a ser, já vou olhar o que a gente quer atingir, você vai ver o próximo, tem os outros etapas aqui, mas primeiro passo que eu quero deixar de mensagem nessa primeira é, não olha só o que o mercado está fazendo, a gente precisa ser diferente. Como pequena empresa, você tem que ser diferente justamente para você não viver o que todo mundo está vivendo, porque o que todo mundo está vivendo não é bom. Inclusive, você está tem outros empreendedores, outros donos de negócio, gente que está reclamando, você não fica dentro desse miolo. Você precisa estar junto com gente que está decolando, junto com gente que está vivendo coisas boas, mesmo com tudo isso que está acontecendo. Porque se você olha o resultado geral de mercado em um momento como a gente está agora, meu Deus, tiveram momentos muito bons aqui. Eu lembro que tinha época que tudo que você fazia dava dinheiro, né? Já tiveram muitos momentos bons também no Brasil. Hoje é um momento mais concorrido. Então, se o resultado está bom, então é o primeiro ensinamento. Terceiro, ênfase de recompensa de gestão, propriedade. Então, muita gente aqui, quando começa a empreender, já começa a pensar, vou começar a criar ativo, né? Criar terreno, algumas coisas assim. Vamos para a fase 2, pessoal. Vamos para a fase 2. O que acontece entre a fase 1 e a fase 2? Quem aqui já viveu essa crise aí? Ó? Quem tá aí já está vendo, já está lendo, já está inteirado. Essa crise de liderança. Quem aqui já viveu? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Volta a câmera para mim, por favor, Gabriel. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Pessoal, quem aqui se considera realmente líder da própria empresa? Coloca sim e não. Me considero líder da própria empresa? Sim, não considero não. Depois eu vou explicar o significado para vocês. Legal, sim. Fernanda, Alex, Legiane, Andrei. Tô com uma turminha boa hoje, hein? Hoje eu tô com uma turminha. Ô, bem-vinda, Wilton, Eduardo não, Júnior sim, legal. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Ó, quem está digitando agora, já pausa agora para não pegar aqui. Essa outra pergunta vai ser de sim ou não também. Mas vamos lá, Reginaldo foi a última resposta. Legal. Quem aqui está realmente, tá? Aqui, vamos lá, papo aberto, sincero, estamos em um ambiente seguro. Isso aqui é uma sala, a gente não está ao vivo no YouTube, isso aqui é uma sala, a gente está num ambiente seguro. Quem aqui está realmente satisfeito com o resultado que a empresa está gerando? Realmente satisfeito. Pessoal, estou feliz pra caramba. Sabe? Eu chego em casa, estou feliz com o resultado que está acontecendo, estou feliz com o que tem na conta, eu acho que é coerente com o momento que a gente está, estou feliz com como as coisas estão caminhando, com a velocidade que as coisas estão indo, com a rotina que eu estou tendo. E quem aqui não está? Coloca sim e não, por favor. Quem realmente está feliz, quem não está. Boa, 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 boa. Isso aí, gente. É isso aí. Isso aí. Não, 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 não. Sim, não, não. Boa. Boa. Pessoal, primeiro agradeço a sinceridade de vocês e agradeço a compartilharem. Isso é muito importante, pessoal. Esse sentimento agora, a gente precisa pegar esse sentimento de, pô, não estou satisfeito com o resultado da minha empresa, eu vou fazer alguma coisa diferente. O que eu quero passar de mensagem? Tem coisas que as pessoas esperam, nossa, para mudar o resultado de uma empresa, eu vou demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Pessoal, tá? Vamos colocar com... Se a vida de alguém que é importante para vocês dependessem de vocês dobrarem a venda de vocês, triplicarem a venda de vocês dentro de um mês, eu não tenho dúvida nenhuma que todos vocês aqui triplicariam, quadruplicariam ou fariam qualquer outra coisa que precisasse ser feita. A gente muitas vezes a gente posterga as coisas por uma coisa que eu vejo que essa síndrome está de alguma forma dentro da gente, que é a síndrome do adulto mimado. O que é adulto mimado?
da gente trabalhar pra caramba, passa o dia inteiro trabalhando, volta lá, trabalha, não tem um resultado legal, aí tem problema com a equipe, tem problema com a venda, tem problema em casa, tem problema externo, e a gente acha que isso aí é suficiente para a gente tolerar o resultado que a gente está tendo. O que acontece é que isso derruba muita gente, mas a gente não pode fazer com que isso derrube. A virada de chave que eu quero deixar para vocês dá para fazer muito mais rápido do que vocês podem imaginar. 6 meses para um negócio é muito tempo, muito tempo. A gente tem casos, vários casos de empresas dobrando, triplicando dentro de meses. Por que que isso acontece? Na prática, essas pessoas, primeira pergunta que eu gostei primeiro que todo mundo colocou, porque a gente está com o problema e a solução junto. A segunda pergunta foi o problema e a primeira pergunta foi a solução. A segunda pergunta foi, vocês estão satisfeitos com o que está? Não, não estamos. Primeira pergunta qual que foi? Vocês se consideram líder da própria empresa? Vocês se consideram um empresário que a sua empresa precisa para fazer acontecer? E as pessoas falaram sim. E qual que é a virada? Todos estão preparados, mega preparados para isso? Não. Eu estou mega preparado para isso? Também não. Por mais que a gente se prepare, nunca tem um teto que você chega, você está 100% preparado. Mas quando a gente enxerga que a gente que toma a frente, pô, o resultado não está acontecendo da forma que eu quero. Então isso quer dizer o quê? Que não é a equipe, não é o produto, não é o cliente, não é o mercado, não é o governo, não é a gasolina que aumentou, não é o fornecedor. O problema é que eu não consegui ler o cenário da forma como eu deveria ter lido, eu não me preparei o suficiente e eu fiquei à mercê disso. E agora eu estou pegando o que aconteceu de externo e colocando como desculpa para eu justificar isso. Mas se olha para o vizinho do lado, olha para as empresas que estão realmente crescendo, elas nem sabem direito o que está acontecendo fora. Se aumenta o preço da gasolina, se abaixa, ele não sabe por quê. Porque ele não está preocupado com quanto que ele está pagando a gasolina no posto. Ele está preocupado em fazer mais dinheiro, está preocupado em fazer a empresa crescer. Essa é a grande virada. Muita gente fica preocupada em olhar só o custo da empresa e esquece de olhar o que a empresa está fazendo para ela crescer. Quando a gente fala de assumir o protagonismo, quando a gente fala de ser líder da própria empresa, de novo, pessoal, eu sou super fora de visão romantizada, vocês sabem disso. Mas isso é uma coisa prática. Quando você fala, pô, o resultado que tem. Então, a vitrine da minha loja está desse jeito porque eu quero que esteja. A forma como a empresa está organizada está assim porque eu permiti que esteja. Eu não tenho os controles necessários dentro da minha empresa porque eu permiti com que eu não tivesse esses controles. Eu não estou tendo as vendas que eu gostaria porque eu não fui corajoso o suficiente ou corajoso o suficiente para investir em novas ações de marketing de vendas e esperar colher o resultado lá na frente, como a gente falou no terceiro ponto, ROI, retorno sobre investimento. Então, quando a gente entende isso, pô, aí fica aquele negócio, pô, mas agora você falou que era o problema e a solução, agora eu estou olhando que eu sou o problema também. Não, qual que é a virada? Eu sou o problema, eu sou a solução, dependendo de como a gente vai encarar isso daqui para frente. Se o resultado não está indo bem e você não está fazendo nada de diferente, você é problema e está vivendo problema, então problema versus problema, essa equação tende a continuar. Se você muda aqui, você tende a ter um resultado diferente. Então essa que é a base. Eu quero que isso sirva também como uma coisa que as pessoas às vezes desprezam, mas que é muito importante. Como um gás motivacional para vocês. Para que vocês, hoje, dentro dessa sala, vocês estão junto com outras pessoas que estão em volta do mesmo objetivo. Se eu estivesse falando várias coisas aqui de como ganhar dinheiro fácil, várias estratégias, clica aqui, você vai colocar um dinheiro no Instagram, vai apertar esse botão, o botão a pessoa vai cadastrar, essa pessoa vai cadastrar, vai cair lá, você vai ligar para ela, já vai ser uma pessoa qualificada, você vai chover de vender. Não é assim que funciona. Eu nunca vou chegar e vou explicar isso para vocês dessa forma, vou mostrar quais são as estratégias e caminhos. Mas qual que é a virada? Eu quero que vocês, a partir de hoje, se enxerguem com um olhar de serem mais preparados. Se enxerguem com o olhar de assumirem realmente isso à frente, vocês vão colher resultados muito diferentes. Qual que é a crise? Agora que a gente falou sobre isso, ser o líder que a empresa precisa. Volta na imagem para mim, por gentileza, Gabriel. Estudo de Harvard, então não é Eric Schultz que está falando, hein? O Eric Schultz está só comentando aqui embaixo. Vamos lá. Crise de liderança. Primeiro, por que isso acontece? Porque as pessoas não se enxergam que elas são líderes. Elas não enxergam que elas têm essa autorresponsabilidade. Isso acontece. Segundo ponto, elas não sabem como fazer essa liderança. Se você não tem clareza de como fazer essa liderança, o que acontece na prática é que você não está pronto para assumir outras pessoas, a passar para outra etapa.
Qual que é a fase 2? Aqui vai ficar mais claro para vocês por que essa crise de liderança acontece. Fase 2, direção, é onde o foco da gestão está na eficiência das operações. Primeiro, eu estava focado só em vender. Agora eu começo a olhar o processo e como que eu consigo ganhar eficiência nisso. Como que eu consigo fazer isso ser mais prático? Exemplo, a gente tem a Giovanni, que está participando com a gente, acredito que ela ainda esteja na sala, e ela citou para a gente, em uma mentoria passada, dentro da programa de aceleração, ela falou, Eric, a gente está com muito cliente, eu estou vendendo, eu não tenho como entregar, eu estou recusando o cliente. O que a gente precisa fazer agora? Aumentar a eficiência da operação do processo de venda e do processo de produção. Aumentou a eficiência, trouxe mais gente, a gente consegue crescer e dar o próximo passo. Então, eficiência e operação é sempre logo depois. Vamos na estrutura organizacional. Começa a ser uma coisa mais centralizada e funcional. Então, começa a centralizar mais e direcionar mais. Qual que é o estilo de gestão de topo? Diretivo, tá? Então, a gente está olhando mais uma etapa de direção. Quando eu falo de direção, pessoal, lembra que eu falei para vocês de visão, de próximo passo? Essa que é a virada. Olha, ó, continua na mesa, você pode entregar. Chovendo cliente, hein? Chovendo cliente, hein, Giovanni? Ó, tem gente na sala que adora ter esse problema, chover cliente. Vamos conversar sobre isso, Giovanni. Temos uma oportunidade que vai se abrir na quarta-feira. Fica por dentro que eu tenho certeza que você vai gostar muito. O que acontece aqui? Direção. É a hora que a empresa começa a mostrar qual que é o norte, para onde ela está indo, o que ela quer fazer como um todo. Então, primeiro você fez, vendeu, vendi. Agora, o que eu quero vender? O que realmente é importante para mim? Qual que é o próximo passo? Agora, eu saí de uma etapa, a fase 1, tem uma palavra que eu gosto muito, que é sobrevivência. Eu acho que ela explica muito bem. Sobrevivência. Eu preciso da empresa porque ela paga meu salário, paga minhas contas, paga disso, do jeito que está girando. Eu não posso sair disso porque ela está numa etapa de sobrevivência. E você precisa sobreviver realmente. Então, realmente precisa passar essa fase. Depois daquilo, você para de só sobreviver e começa a direcionar. Parei de sobreviver, começa a ter direção. Se você não está tendo direção, você não está caminhando na sua empresa conforme a direção que você traçou, quer dizer que você ainda tem um grande indício que você está na fase 1, você está trabalhando como sobrevivente. Ou, em um estágio que você poderia pensar de outra forma, está agindo como sobrevivente, que é a primeira etapa. Vamos para a terceira etapa. Tá? Terceira etapa, aqui já é um momento bem interessante do crescimento de uma empresa. Isso pode acontecer mais rápido do que vocês imaginam, de todos os setores. A gente vai para a etapa da delegação. Qual que é a etapa da delegação? O que a gente busca aqui? Trazer mais pessoas e fazer com que outras pessoas também consigam fazer as funções que precisam ser feitas dentro da empresa. É impossível construir algo sozinho, então vocês precisam começar a dividir. Qual que é o grande problema da delegação? Tá aí a crise de autonomia. Eu sei fazer tudo, eu sozinho faço melhor, eu não consigo passar isso para outra pessoa. Aí o que eu quero falar para vocês é desapego, pessoal. Desapego. Desapego com as funções. Vocês têm uma empresa que vende algo. Eu tenho uma das empresas que a gente tem é uma empresa que vende treinamentos. Uma outra empresa é uma empresa que vende produtos físicos. Então, se eu tenho uma empresa que vende treinamento, no final de tudo, como que a gente ganha dinheiro? Vendendo treinamentos. Só que a gente faz isso de uma forma que a gente consiga entregar mais valor e ter menos custo para o cliente. Mas no final tem todo um porquê daquilo. Como que é a estrutura organizacional? Aqui é legal. Quando você delega, você está tirando as coisas da tua mão e está começando a passar isso para outras pessoas. O que isso acontece? Você descentraliza. Então, as decisões começam a ser tomadas de uma forma diferente. E você precisa estar convicto de qual que é a tua direção e ter feito outra etapa muito bem feita, para que quando você comece a delegar, essas pessoas tenham clareza e consigam descentralizar, tomar decisões que são melhores do que a sua. O que eu falo para vocês, pessoal? Nessa crise de autonomia, quando você tem uma boa contratação, ponto de atenção aí, boa contratação. Quer um outro ponto de atenção? Boa demissão. Escreve aí, boa demissão. É boa contratação. Palavra que ninguém gosta de ouvir, né? Fala essa palavra, as pessoas já ficam até... Porque é importante, se você quer dar um próximo passo, você precisa saber se as pessoas que estão com você estão preparadas para subir e dar o próximo passo. Então, boa contratação, boa demissão. Delegar é
As pessoas vão assumir de forma diferente. E o que eu digo? Uma chance enorme de ser muito melhor do que você fazia antes. É diferente. É diferente. Igual não vai ser diferente. Mas uma chance da pessoa fazer melhor do que você fazia antes. Por quê? Quem está à frente de uma empresa está carregado de crença, está carregado de coisa que já passou, de vício, de coisas que a gente não consegue enxergar. Eu estou, vocês estão. Depois que a gente entrou nesse caminho, gente, a gente se contamina. A gente tem que, não, isso aqui já não funciona mais, já não vou ouvir mais. A gente começa a entrar numa dessas. Quando a pessoa está específica num setor, tem um específico. Dá um exemplo, o Tati está com a gente aqui. As pessoas, a maior parte das pessoas que estão aqui, conversaram com a Tati, conversaram com a Ada, conversaram com algumas pessoas que estão junto com a gente. O que é legal na prática? Todo o atendimento, por que ele é muito feito com toda a atenção? Porque a Tati conversa um a um. Tem todo um processo ali. Então, é mais a Tati do que qualquer coisa da House, do que qualquer coisa de Eric, de qualquer outra coisa de outra pessoa. Porque ela assume uma função e ela tem total liberdade para fazer o relacionamento da melhor forma possível. O que a gente conversa muito? Qual que é a nossa reunião? A gente conversa de números, cara, Tati, a gente está atrás, estão trazendo as pessoas certas? É pessoa que a gente consegue realmente ajudar? É perfil de empresa que realmente tem perfil adequado? Se sim, tá dentro, vamos embora. Todo o restante, tendo aquelas 4 perguntinhas que eu falei para vocês no começo, a gente só segue. Então, descentralizar é fazer com que outras pessoas tomem a decisão. Por que muita gente não fica pequena empresa e vai ficar pequena empresa pro resto da vida? Pequena empresa com dor de cabeça e todos os malefícios. Porque não consegue passar o bastão e fazer a empresa rodar se a pessoa está lá. Simplesmente por isso. Achar que a pessoa não vai conseguir entregar mais do que ela pode. E vai. Vamos para o sistema de controle. Vocês estão vendo minha câmera também junto, né? Medo de ficar parado no tempo. Ó, como que é o sistema de controle? Aqui eu já quero colocar para vocês. Vocês veem que na fase 1, não está lá ter os melhores controles do universo. Quando eu fiz a pergunta para vocês, vocês têm um controle? As pessoas falaram, não. Por quê? A fase 1 esperam que as pessoas tenham controle. Fase 2, não. Na fase 3, qual que é o sistema de controle? Relatórios e centro de lucros. Que é, eu tenho os demonstrativos da empresa, fluxo de caixa, demonstrativo de resultados de exercício, eu controlo o estoque, se esse estoque sobe, se o estoque desce, se minha compra está aumentando, se está diminuindo, se o fornecedor, fornecedor aumentou em 15%, quanto que eu repassei para o consumidor, quanto que teve de lucro no final, como que estão os custos fixos. Na fase 3, quando eu falo de se enxergar como líder, o meu desafio muda. Se meu desafio na fase 1 era vender, meu desafio agora é controlar. Meu desafio agora é entender com mais profundidade. Então, tá aí, fase sistema de controle, a gente já começa a aprofundar um pouco mais nisso. O que eu quero falar para vocês olhem a fase que vocês estão e mira a outra e fala, a outra tem que ter relatório, mas eu não entendo nada de financeiro, nossa, não fiz isso até agora, então eu vou travar nisso. Tem como. Tem dentro da aceleração, a gente já tem a base de financeiro, sempre aprofunda nisso. Vai ter uma outra coisa. Você pode contratar outras pessoas que saibam sobre aquilo. Tem empresas, por exemplo, tecnologia, eu não sei programar nada, mas se tiver alguém que é um programador e esteja trabalhando na empresa, seja de confiança, tem um direcionamento, tem tudo que você precisa. Então, aqui se eu não tenho, eu vou buscar ter. Se eu não tenho, como eu vou resolver essa lacuna? Porque eu quero que isso aconteça com a minha empresa também. E o último, ênfase de recompensa da gestão, né? O que as pessoas ganham, né, em volta daquilo? O bônus individual. Então, começa a ter bonificações dentro da empresa, tá? Isso aqui eu já gosto, isso aqui é um estudo de Harvard geral. Quando eu falo de pequena empresa, eu já gosto de colocar isso logo no começo. Se tem uma possibilidade de ter uma bonificação, coloque. Bonificação com base em resultado, né? O resultado foi acima da expectativa, é justo com que todos ganhem. O resultado foi abaixo da expectativa, a empresa precisa estar na fase de sobrevivência. Então, vai colocando isso, mas quando você dá esse senso de coletividade para a empresa, desde o começo muda muito. Quem tá começando a empresa, está sozinho, está com uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 empresas, 5, 10 pessoas, vocês sabem que a importância que isso tem do ecossistema que se cria ali, da relação que as pessoas ficam. Então, se tem uma pessoa que vale a pena colocar, tem essa possibilidade. Vamos para a quarta fase. Todo mundo está dentro aí, está pegando? Aula um pouco mais técnica, hein? Para a gente fechar isso aqui. Amanhã a gente entra no aprofundamento do método. Beleza, vamos que vamos. Pode colocar quarta fase.
Quarta fase, a gente está na coordenação, tá? Coordenação. O que acontece na quarta fase, na coordenação? Existem crises de controle. Crises de controle. O que é isso? Eu não sei se eu estou fazendo todos os controles certos, eu não sei se está da forma como é esperado, eu não sei se os números estão da forma como é esperado, eu não sei se esse investimento realmente vale a pena. Então você perde aquela prática que você está à frente de tudo. Isso é uma coisa boa, você deixou de vender para todo mundo, tem mais pessoas trabalhando com você, e você passa a coordenar as pessoas, passa uma etapa de coordenação. Qual que é o foco da gestão como um todo? Consolidação da organização. Então, teu foco a gente já cresceu, já fez isso, eu quero me consolidar, quero ser uma empresa consolidada. A gente fez um trabalho muito legal aqui em Poços, já faz alguns anos, até um dos trabalhos que eu gostei bastante de ter feito, uma empresa chamada Pizza na Roça. Ela tem uma pizza conhecidíssima, prêmio da Veja, tudo mais, e eles tinham a pizza em Caconde, que era uma cidade menor lá, que foi premiada e tudo mais, e eles tinham o desafio de trazer para uma outra cidade, uma cidade maior, que tivesse mais pessoas para comprar, tivesse uma estrutura melhor. E nessa transição, qual que era a grande palavra que a gente ouvia? Como a gente vai se consolidar nesse mercado também? Porque a gente já ganhou o prêmio, já tem visibilidade e tudo mais, mas como a gente entra e se consolida? Eles não queriam crescer. Tanto é que a empresa já tem muitos e muitos e muitos anos, inclusive fui lá recentemente, continua sendo excelente, e eles não expandiram muito a questão, a loja física, o restaurante físico ainda é o mesmo, tem um outro ponto que eles criaram, mas a base onde foi o mesmo está consolidado, aquilo ali não sai, está pregado, não sai. O faturamento continua alto, continua tendo gente, continua tendo tudo, está consolidado. Então, às vezes, as pessoas ficam perdidas, putz, eu vou crescer, putz. Entende também o momento que é de você consolidar e o momento que é de você crescer. Só que, se você está numa fase que você não está satisfeito com o seu resultado, está claro que não é o momento de consolidar. Né? Consolidar, olhem com outras palavras, veja alguém colocando cimento naquilo. Tua situação atual, imagina tua situação atual de vida agora, teu negócio agora. Alguém taca cimento naquilo. Você quer que isso aconteça? Não. Então, está na hora de mudar. Depois que você mudou, chegou, é o momento de você consolidar. Então, quando você traz essa etapa, você consolida. Você traz com que outras pessoas executem aquilo. Como que é a estrutura da empresa? Equipe e grupos de produtos. Então, começa a segmentar mais. O que é isso aqui na prática? Vamos pegar o mesmo exemplo do restaurante. Tem equipe do salão, mas já tem uma pessoa que treina a equipe do salão, que contrata a equipe do salão, que fica ali 100% daquilo. Então, todos os atendentes são com essa pessoa. Tem uma outra equipe de produção, então todo pizzaiolo, cozinheiro, tudo mais, aquele cara já está... Então, você vê que a empresa já está bem mais estruturada. O faturamento roda e não tem mais tanta urgência na empresa, porque a empresa dominou os processos. Qual que é o estilo de gestão de topo? Cão de guarda. Então, você tem que ficar ali sempre atento. Acho que isso aqui é bem autoexplicativo. Sempre atento. Sistema de controle. Planos e centro de investimento. Então, a empresa começa a olhar mais para o futuro do que para trás. Olha que interessante. Mais para o futuro do que para trás, mais do futuro que para o hoje, né? E a empresa que, quando ela está no curto prazo, na primeira fase, ela está olhando hoje, semana que vem, um mês depois. Olha que interessante, pessoal. Mais de 50% das empresas têm um capital de giro de até 27 dias. Ou seja, se parar de vender agora, 27 dias depois quebra. Isso é um período muito curto. Talvez alguns de vocês estejam nessa realidade. O que eu digo de mensagem? Está na hora da gente mudar isso. A maioria está. Nem sempre é bom estar com a maioria. Ou melhor, não é bom estar com a maioria sempre, né? Normalmente ela não está indo para um bom lugar. Na quarta etapa, a empresa já está olhando como que ela vai investir, como que ela vai crescer. E como que é a recompensa da gestão? Compartilha lucro e opções de estoque. Então, só como curiosidade. Quinta etapa, tá? Quando a empresa vai para a quinta etapa, ela entra no nível de colaboração. Qual é o ensinamento? Não é porque a empresa é a quinta etapa aqui, como fases definidas, que você não pode colocar isso na sua empresa hoje na fase 1. Você está antecipando tendências, antecipando fases. Isso é muito inteligente. Pô, Eric, qual empresa? Pô, Eric, você está falando para mim, eu estou na fase 2 aqui e tudo mais. Tá legal, estou começando. Só que, ó, eu já quero ter os relatórios, eu quero ter o centro de lucro, eu quero ter tudo isso aqui já bem claro, porque se eu aumentar as vendas, vai aumentar o número de problemas. Se estiver pagando um imposto errado, alguma coisa, isso vai ser bem mais evidente. Então, eu já quero deixar isso certo. Você faz de uma forma muito inteligente, você está antecipando a fase 3 para a fase 2. Isso é a minha recomendação para vocês, por isso que elas estão assim. Quinta etapa, colaboração. Como está o foco da gestão? Resolução de problemas e inovação.
Então, você está testando coisa nova. Estrutura organizacional, matriz de times. Então, você começa a ter time separado para tudo. Estilo da gestão, participativo. Então, as pessoas começam a colaborar mais na empresa, os líderes de setores. Podem ver isso aqui, colocando que aqui a empresa já está bem grande, tá? A fase 5 aqui, a empresa já está bem grande. Tem muita gente trabalhando e tudo mais. O que acontece na fase 5? Imagina, muita gente trabalhando, a gente precisa fazer com que a empresa seja mais colaborativa. Então, as pessoas participam mais, tem mais voz dentro da empresa, os setores. A empresa começa a ter uma alma própria, tá? Ela deixa de a personificação de uma pessoa e começa a pensar por conta própria. Sistema de controle, definição de metas mútuas. Aqui eu já quero colocar mais um ensinamento para vocês. Quando a gente fala de meta, pessoal, tem muita gente que trabalha, roda empresa e não tem meta definida. Não tem objetivo para o mês, não tem objetivo para o final do ano. Eu vou até falar sobre fé, tá? Falar sobre fé, que eu acho que é uma coisa muito importante. Inclusive, fé são duas palavras que falam muito na Bíblia. Fé e dinheiro. Mas acredito que fé venha antes do dinheiro. Acho que sem fé é impossível você ter dinheiro. O primeiro passo é você acreditar. Mas você só vai conseguir conquistar algo que você acredita. Você só vai, pega realizações pessoais da vida de vocês, pega uma realização, pô, essa realização aqui foi uma coisa importante para mim. Hoje talvez não seja tanto, mas naquele momento, eu falei, caramba, eu consegui conquistar isso com essa idade, nesse momento, nessa fase, desse jeito. Pega aquela realização que você fez. Ela foi, de algum momento, visualizada por vocês. Se não é visualizado, não é atingido. O que está acontecendo? Também eu sei na prática o que está acontecendo, pessoal, que é um sentimento geral. Todo mundo, fora de chapéu de empresário, que a gente falou, tem um chapéu de ser humano. Agora eu estou falando como Eric, papel de chapéu de ser humano. Com tudo isso que está acontecendo, você vê todas as notícias, você vê tudo isso, você fala, caramba, só de eu estar vivo e estar conseguindo girar minimamente as coisas estarem acontecendo, já está ótimo. Né? Já tá acontecendo. Então, a gente tende a fazer o quê? A diminuir as nossas expectativas. Diminuindo as nossas expectativas, a gente se prepara para menos. Se preparando para menos, a gente age menos. Agindo menos, a gente colhe menos. Colhendo menos, a gente fica... a gente diminui nossa expectativa e, consequentemente, o ciclo vai fazendo isso. A virada que eu quero passar para vocês é exatamente essa. A mudar as expectativas. Traçar o objetivo é alinhar a expectativa. É você colocar o porquê que você está fazendo aquilo. Pô, tô trabalhando todo dia, tô assistindo uma aula, segunda-feira, 9h30 da noite. Vou assistir essa jornada, segunda, terça e quarta, me preparar, pegar tudo isso para quê? Para eu pegar isso, aplicar, ganhar dinheiro, ter resultado, atingir meus objetivos e vamos para frente. Se não tiver onde vocês querem chegar, empreender se torna muito doloroso. E essa é uma outra característica que eu percebi de todas as empresas que eu acompanhei, pelo menos nos últimos 8, 9 anos aí, de empresas que eu vi nascendo e que foram crescendo. Algumas que eu estava junto, outras que eu não estava junto, alguns que são colegas, outros desconhecidos, mas pessoas que eu conheço a história exatamente o que aconteceu. Qual que é um fato? Todos eles já estavam convictos e já estavam com muita certeza com um caminho a ser seguido e com planos muito bem traçados. O que foi acontecendo? Os planos começaram a ser antecipados. Fiz uma tatuagem, ó, vou mostrar para vocês. Cadê? Que é novidade. O Z. Tipo, coloquei isso aqui na pele, que é tudo que a gente faz tem o Z aqui. Coloquei isso depois que o Gabriel, meu sócio, mais falou, resolveu fazer isso. Um tatuador, que é o Juan, um dos tatuadores, não sei se o Juan está aqui, se ele estiver aqui, dá um oi. O Juan sempre participa com a gente também, fez um trabalho muito legal lá. O Juan e o Luan da 355, eles têm um estúdio fantástico, já tatuaram em Londres, tatuaram nos Estados Unidos, principais, cara, muita gente famosa que fala que vocês vão conhecer, eles já fizeram um trabalho, são hoje amigos, queridaços. E a gente resolveu fazer o Z aqui, resolveu fazer a tatuagem. O que é a base? O que a gente conversa muito na prática? O que eles conversaram? Falou, Eric, uma vez você veio aqui e você falou para mim o seguinte, eu lembro que a gente estava até no começo, falou, ó, você não é eu sei que você é muito bom na tatuagem e tudo mais, mas você não é tatuador, você é um empresário. E que a gente ia conseguir realizar muitas outras coisas a partir do momento que a gente se enxergasse como empresário. Se enxergasse como empresário, nossa identidade ativada. O que aconteceu? Naquela época ele era só um menino começando com muito talento, mas não se enxergava daquela forma. Quando ele virou essa base, o estúdio de tatuagem deles, hoje é um dos mais conhecidos que tem hoje no Brasil inteiro, eles são conhecidos, ganharam vários e vários prêmios, conseguiram rodar todo o país inteiro, estão rodando também agora outros países. Qual que é a base? Por que isso acontece? Porque eles se permitiram visualizar que aquilo iria acontecer, se permitiram olhar mais.
E a gente falou, cara, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo, dá. E aí quando vê, as coisas estavam acontecendo, os planos foram antecipados. E aí a mensagem ficou é que eles participaram do evento que a gente fez aqui presencialmente, no fim de ano, e eu pedi para todo mundo escrever quais eram os objetivos que teriam para o próximo ano, colocando os meses finais, mais o próximo ano. Como que seria abrindo essa carta? E ele falou, Eric, eu comecei a ver coisa que estava escrita ali, que eu não imaginava que seriam nem por 5 anos, mas que eu coloquei na carta só para provocar, porque eu sei que você gosta que a gente coloque as metas altas. E todas elas aconteceram. Ou melhor, aconteceram de forma, às vezes, até melhor do que eu tinha escrito ali. Toca na minha câmera, por favor. Por que eu falo isso para vocês? Vou deixar um exercício aqui. Vamos deixar um exercício. Só para a gente não virar um... Escrevam aqui, pessoal. Eu quero que vocês escrevam, tá? A gente já vai finalizar a aula em alguns minutos. Eu quero que você já deixe essa tarefa para vocês. Quando eu finalizar a aula, assim que eu finalizar, sei que às vezes tem alguém esperando vocês do lado, tudo mais, mas assim que finalizar, separa alguns minutinhos para isso, tá? Já vai encerrar aqui para vocês terem... Vamos pegar isso como base do nosso exercício. Eu quero que vocês escrevam quais são os objetivos que vocês têm para o final desse ano, tá? Final desse ano. Réveillon, final desse ano. Eu quero que vocês escrevam 3 objetivos de cada área. 3 objetivos pessoais e 3 objetivos profissionais dentro da empresa. Eu quero que vocês coloquem coisas que precisam ser feitas, tá? Tem, inclusive, objetivo que vocês vão listar aí, que já está em listas passadas de vocês e pensamento de vocês, ó, há tempo. Só que eu quero que estejam aí marcos que vocês vão realizar esse ano. No profissional, pode ser o número de faturamento, número de clientes, alguma decisão que você precisa tomar, um setor que você precisa criar, um produto que você precisa trazer, um investimento que precisa ser feito, uma expansão, alguma coisa assim. E no pessoal, que está extremamente ligado, tá? Não tem como separar. Não tá... Eu tô, graças a Deus, muito feliz na minha área pessoal. Consequentemente, também estou muito feliz na minha área profissional. Essas coisas estão sempre juntas. Normalmente, quando você não está legal numa, você também não está legal. Separa isso aí e a gente já deixa aí finalizando, vocês colocam isso. No final da jornada, quarta-feira, então tá, já deixa marcado, amanhã, 8 horas a gente entra, quarta-feira, 8 horas a gente entra também, isso aí vai ser importante a gente colocar. Podem chamar outras pessoas para vir, tá? Amanhã a gente entra em conteúdo bruto. O que eu quero passar de final aqui para vocês, pessoal? O primeiro passo que a gente tem dentro da nossa jornada é fazer vocês se encararem e enxergarem o que está acontecendo no pessoal de vocês, em vocês assumindo a liderança do negócio, que precisa ser mudado. Se eu chegasse aqui para vocês, abrisse já a estratégia, que eu vou abrir para vocês amanhã, quarta-feira, vocês vão ver que a gente vai abrir estratégia, a gente não vai entrar num campo tão conceitual, a gente vai entrar no campo prático. Se eu chegasse a abrir essa estratégia, o que ia acontecer? Vocês iam pegar, anotar tudo, ia passar uma semana, aquilo não ia ser colocado em prática. Se vocês ressignificam antes, entendem o lado, como que vocês vão ser protagonistas, vocês traçam objetivos, decidem que vão encarar de uma forma diferente, o que eu vou passar amanhã já vai ser absorvido de uma forma completamente diferente. Vocês vão entender que isso aqui é o clã de vocês, isso aqui pode ser o grupo de vocês para a gente fazer esse negócio acontecer. Só para a gente recapitular, Gabriel, coloque aí as 5 fases, por favor. Então, pessoal, estão aí as 5 fases práticas organizacionais, fase de crescimento. Fase 1, 2, 3, 4 e 5. Para a gente fechar, eu quero ver em qual fase vocês identificam que vocês estão hoje. Tá? Podem colocar aí. Fase 1, criatividade. Meu foco é mais fazer e vender. Fase 2, já estou mais na direção. Fase 3, na delegação, na expansão. Na fase 4, na coordenação. E na fase 5, na colaboração. Legal, fase 1, fase 1, fase 2, Thiago Cardim, Legiane, fase 1. Legal, legal. Pessoal, estão no lugar certo, viu? Não sei se por coincidência ou não sei como vocês acreditam nisso, mas se vocês chegaram por um anúncio, por uma indicação, mas a House é especializada em crescimento acelerado de pequenas empresas. Então, aqui é o que a gente faz, é o que a gente vive e é o que a gente era e como a gente passou, né? Então, a gente teve toda essa virada também. Pessoal, quero deixar afirmado aqui com vocês, amanhã a gente vai iniciar 8 horas da noite, tá? Olha, um sonhando com todas as outras. Aí, pessoal, fase 1, então tá claro o objetivo. Amanhã a gente vai aprofundar nessas estratégias, a gente vai falar sobre 3 coisas importantes, tá? A gente vai falar sobre venda massiva
sobre gestão enxuta e sobre marketing de diferenciação, tá? A gente vai aprofundar sobre essas 3 coisas e estratégias práticas para vocês. Então, amanhã é dia de pegar a ferramenta, aplicar e a gente colocar em prática. E hoje, reflitam sobre isso. Quando eu encerrar essa câmera aqui, peguem essas perguntas, pedem a outra pessoa, pedem, espera 5 minutinhos, 10 minutinhos, deixa eu escrever, tangibilizar isso. Para amanhã esse papel já está escrito. Não deixem para depois, tá? Aproveita que está fixo e vamos que vamos. Pessoal, eu sou Eric Schultz. Amanhã convidem outras pessoas, participem junto com a gente. Quem quiser seguir a gente também no Instagram, tirar uma foto aí, marcar a gente, @aceleração de negócios, @Eric Schultz. Sempre muito bom estar junto com vocês. E até a próxima. Aceleramos juntos, hein, pessoal? Vamos que vamos. Deixa eu só... A Tati mandou aqui para mim uma coisa que o pessoal está perguntando. Para as pessoas, em relação à aceleração, para as pessoas que não fazem parte da aceleração, fiquem tranquilos que em algum momento, tá? Até final da semana serão abertas novas inscrições, tá? Mas foca na aula, tá? Foquem na aula. Depois vão abrir inscrições do programa de aceleração. Tem gente perguntar como vocês fazem, o que é esse programa, quem são essas pessoas que passaram. Depois vocês vão saber de tudo isso, mas foquem nos ensinamentos agora, beleza? Quem tiver interesse em acelerar depois, já dá um toque na Tati. Fiquem com Deus, pessoal. Sou Eric Schultz. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Bora para cima. Excelentes exercícios para vocês. Até amanhã.